Olá, segundo ano, segunda-feira, dia 9 de novembro. Hoje nós temos aula de português e nós vamos falar sobre o uso do S e dos dois S's. Tia Lívia trouxe algumas palavrinhas e a gente vai conversar sobre elas, vamos ler e depois vamos fazer atividade, tá bom? Para utilizar S ou dois S's, nós temos algumas regrinhas. Primeira regrinha: não começamos a utilizar nenhuma palavra com dois S's. Então, nenhuma palavrinha pode começar com duas letrinhas S's juntas, tá bom? E nenhuma palavrinha termina com dois S's, tá? Também não terminamos a palavra utilizando duas vezes a letra S. Não pode, tá bom? Agora, como saber se nós vamos utilizar S ou dois S's? Vamos lá. Quando nós escrevemos uma palavra e no meio da palavra nós temos a letrinha S, ela pode ter som de S ou som de Z. Primeira palavrinha que a tia Lívia trouxe foi pássaro. Pássaro. Quando nós utilizamos a letrinha S no meio de duas vogais, pássaro, nós temos a vogal A e a vogal A. No meio, nós temos duas letrinhas S. Por quê? Porque pássaro tem som de S. Então, para ter som de S no meio de duas vogais, nós precisamos utilizar duas letrinhas S. Agora, a próxima palavra, vaso. Vaso. Nós temos duas vogais, mas só temos uma letrinha S. Por quê? Vaso tem som de Z. Então, quando a letrinha S é colocada no meio de duas vogais, apenas uma letrinha S, ela vai ter som de Z. Quando nós colocamos duas letrinhas S no meio de duas vogais, ela tem som de S. Vamos ler todas as palavrinhas? Próxima palavrinha, professor. Por que tem dois S's? Porque quando a gente pronuncia professor, nós precisamos que tenha o som do S. Se tem duas vogais, para fazer som de S, nós precisamos colocar duas letrinhas S de mão dadinha ali, juntinha uma com a outra, tá? Próxima palavrinha, aviso. Olha o sonzinho do Z, aviso. Duas vogais. Como tem som de Z, no meio nós colocamos apenas uma letra S. Próxima palavra, casamento. Casamento tem som de Z também. Então, duas vogais e só uma letrinha S, porque tem o sonzinho da letra Z, não tem o som de S, então não precisa colocar duas vezes. Próxima palavra, rosa. Rosa também tem som de Z no meio de duas vogais. Nós vamos colocar uma letrinha S só, tá bom? Pêssego. Mudou o som. Pêssego. Duas vogais. Para fazer som de S, nós colocamos duas letrinhas S. Bússola. Bússola. Tem duas vogais aqui. Então, nós temos duas letrinhas S fazendo som de S. Próxima palavrinha, classe. Classe. Tem som de S, C.
A gente faz assim do sapinho, ó. A gente aprende lá na educação infantil que a cobra faz esse barulhinho também. Quando faz o C com a cedilha, lembra? Vamos lá, a última palavra, meses. Tem som de Z, no meio de duas vogais, apenas uma letrinha S. Tia Lívia vai explicar mais uma coisinha para vocês, mas nós não vamos fazer atividade agora sobre isso, tá bom? Quando nós temos, ó, a palavrinha castor, ó, castor, nós temos uma vogal, uma consoante. Então, todas as vezes que nós temos uma consoante, nós não utilizamos duas vezes a letrinha S, tá? Uma vezinha só. Quando nós temos duas vogais juntas, para fazer som de S, nós temos que colocar dois S's. Quando nós temos uma vogal e uma consoante, vai ser sempre um S só, tá? Nossa atividade de hoje é no nosso livro integrado, tá? Este livro aqui, ó, verdinho, claro. Página 43 está aqui. Na primeira atividade, nós temos todas essas palavras que a tia Lívia colocou no quadro para vocês. Vocês vão separar aqui, ó, em duas colunas. Primeiro, S com som de S, da palavra assistir, com dois S's. E na outra coluna, um Szinho só, quando tem som de Z, como coisa. Então, vocês vão separar aqui. Se vocês repararem, quando vocês estiverem fazendo a atividade, tem uma palavrinha perdida aqui, que é a palavra fevereiro. Esta palavrinha não se encaixa em nenhuma das duas, porque ela não escreve nem com S e nem com dois S's. Não precisa fazer, deixa ela quietinha ali, tá bom? Escreva mais uma palavra em cada atividade. Então, depois que vocês copiarem todas essas palavras, arrumando aqui, ó, primeiro com dois S's, depois com um S só. Vocês vão escolher uma outra palavra, pode pedir ajuda para o papai e para a mamãe, e vão escrever mais uma aqui com dois S's e mais uma aqui com um S só, tá? Na atividade número 8, vocês vão completar com S ou dois S's. Lembrando que quando a gente escreve com um S só, no meio de vogais, a letrinha S tem som de Z. E quando a gente escreve dois S's no meio de vogais, tem som de S, tá bom? Aqui. Depois que vocês completarem todas essas palavrinhas com S ou dois S's, vocês vão escolher uma palavrinha e vão fazer um desenho dela aqui embaixo, tá? Virando para a página 44, nós temos aqui uma relação de palavras, ó. Várias palavrinhas. Vocês vão colocar em ordem alfabética as palavrinhas. Vamos lembrar rapidinho. Vocês conhecem o alfabeto, tá? Já conhecem. Mas se nós tivermos duas palavrinhas com a letra B, bola, ó, e bala. As duas começam com a letra B. Qual vem primeiro? Se a primeira letrinha é igual, nós vamos ver a segunda letrinha. A segunda letrinha é A e O. Qual vem primeiro? A. Então, bala e bola, vocês vão colocar na ordem alfabética. Bala vem primeiro, tá bom? Façam a atividade com bastante capricho. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Um beijo!